Graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de nós pela palavra dele. Jó capítulo 26. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou e a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Capítulo 26 tem duas partes distintas. A primeira, Jó respondendo mais uma vez a Bildade. E logo a partir do versículo 5, a maioria dos estudiosos acredita que Bildade volta a falar, ou seja, interrompe a fala de Jó. Mas o que a gente lê nos 4 primeiros versículos, vindo aí do próprio Jó, é algo muito importante. Diante da dor que ele estava passando, das críticas, das palavras que ele estava ouvindo, Jó, ele tem um momento de profundo discernimento. Ele, diante de Bildade, ele afirma: com que ajuda você profere tais palavras? Ou seja, diante de tantas palavras que Jó estava ouvindo, ele para e diz: quais são as fontes? Ou qual é a fonte destas palavras que vocês estão proferindo? Irmãos, nós precisamos discernir, quando a gente ouve uma palavra, qual é a fonte dela. Se ela vem de Deus, se ela vem do coração humano, se ela vem do próprio inimigo, Satanás. Nós precisamos discernir os pensamentos que vêm ao nosso coração. Às vezes nós pensamos algo e achamos que estamos convictos de uma verdade, e é engano do nosso coração. Então Jó diz a Bildade: como você quer ajudar o que não tem força? No versículo 2, socorrer o que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria? Jó então para e diz: com a ajuda de quem você está proferindo tais palavras? De onde tem vindo? Qual é a sua motivação? Qual é a sua inspiração para falar tudo isso para mim? E olha que Bildade, ele estava falando palavras verdadeiras acerca de Deus, mas ao mesmo tempo acusadoras para a vida de Jó. Irmãos, todo engano, ele tem uma grande parcela de verdade no meio dele, para poder enganar, para poder seduzir. Muitas pessoas escutam mensagens, escutam conselhos e dizem: mas muitas coisas que eu ouvi ali eram boas. Irmãos, mas o engano é assim, ele vem com muitas coisas boas para tentar nos aprisionar aquele elemento que não é verdadeiro, que não vem de Deus, que vem para nos prender, que vem para nos afastar da revelação genuína de Jesus e da sua palavra. Então Jó faz algo aqui no capítulo 26 que todos nós devemos fazer: provar os espíritos para ver se eles vêm de Deus. A Bíblia nos ordena a fazer isso. E quando a Bíblia fala provar os espíritos, não tem a ver apenas com o Espírito Santo ou espíritos malignos, mas o espírito por trás das palavras. No versículo de número 4 de Jó capítulo 26:
Com a ajuda de quem você profere tais palavras? De quem é o Espírito que fala em você? O Senhor Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Por trás das palavras que nós ouvimos, existe um espírito por trás daquelas palavras. Quando nós vivemos uma verdade bíblica e falamos dela, nós transmitimos o espírito dessas palavras de maneira prática na nossa vida. Nós estamos vivendo aquilo. Às vezes nós falamos palavras até verdadeiras, mas a gente não está praticando, e essas palavras não saem com a mesma força e intensidade. Nós precisamos discernir qual é o espírito que está por trás das palavras que nós estamos ouvindo. Qual é o espírito que está por trás dos pensamentos que nós estamos abrigando? É o Espírito Santo? Vem de Deus, vem da verdade de Deus? Ou é aquilo que o nosso coração mesmo está produzindo, por causa das feridas, por causa da mágoa, por causa da amargura, por causa do orgulho? Quantas pessoas têm pensamentos altos acerca de si mesmo e acham que Deus está falando, e muitas vezes é produzido pela presunção, pelo orgulho, pela soberba, e às vezes até pela inveja, pela competição. Qual é o espírito que está por trás dos nossos sentimentos? Nós precisamos provar os espíritos e, sobretudo, provar qual o espírito que está falando ao nosso coração. A Bíblia fala que precisamos pedir a Deus discernimento, para discernir realmente se o que a gente está pensando vem de Deus ou não. E aí, irmãos, no capítulo 26 ainda, Bildade interrompe Jó, quando Jó o questiona. Há pessoas que você não pode questionar, elas logo te interrompem porque elas não querem ouvir. E Bildade interrompe falando coisas muito interessantes. Perceba no versículo 5. Ele diz: os mortos tremem debaixo das águas. Versículo 6: o mundo dos mortos está desnudo diante de Deus. Versículo 7: ele estende o norte sobre o vazio, faz a terra pairar sobre o nada. O que Bildade está fazendo aqui? Ele fala das grandezas de Deus, dos mistérios que nós não compreendemos. A palavra de Bildade é filosoficamente interessante, tem verdades muito interessantes no texto, mas Bildade está aqui, amado, fugindo do confronto de que o Espírito que estava agindo através dele, das palavras dele, não era o Espírito de Deus. Quantas pessoas às vezes elas caem no campo da filosofia e até mesmo da teologia, elas usam a sua razão para não parar e discernir o seu próprio coração, a voz do Espírito Santo. Jó estava a caminho de ouvir Deus, os irmãos sabem disso. Logo nós vamos ver que Jó tem uma experiência profunda, gloriosa com o Senhor, e ele estava a caminho disso. Por que Jó teve a sua vida restaurada por Deus? Porque diante das palavras que ele estava ouvindo, diante da dor que ele estava sentindo, ele não se deixou enganar pelo seu próprio coração e nem pelas outras vozes que estavam ao seu redor. Nós precisamos escolher qual a voz que você está ouvindo. Você sempre vai ouvir, nós sempre vamos ouvir vozes diferentes. Agora, a decisão de qual voz nós queremos ouvir e vamos seguir é nossa. Nós devemos decidir: eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos liberta, que nos leva ao quebrantamento, que nos torna mais humildes. O Espírito Santo nos conduz a Jesus, a adorar a Jesus, a glorificar a Jesus, a natureza de Jesus. Todas as outras vozes que nos afastam da comunhão com Jesus, da comunhão com o corpo de Cristo, com a casa de Deus, da vida em santidade, todas as outras vozes, por mais que tenham filosofias, teologias, e até falem da grandeza de Deus, como Bildade falou, nós devemos reprovar. Pergunte a você mesmo: que voz eu tenho dado mais atenção? A voz de Deus, da palavra, a voz da verdade de Deus, ou as vozes que me distraem, que me ferem ou que geram em mim orgulho, presunção?
amargura. Amados, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos provar os espíritos e as palavras que nós ouvimos ou as que nascem no nosso coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o teu Espírito Santo nos conduz à verdade. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra nos conduz à verdade. Dissipa em nossa mente, em nosso coração, todas as palavras que não procedem da boca do Senhor. Nos dê discernimento, Senhor, nesta palavra que ouvimos hoje, para que nós possamos estar aquietando o coração e ouvindo somente a voz do Senhor, nos conduzindo, nos curando, nos libertando. Em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos a Ti, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.